Bom dia a todos nesse período de Olimpíadas. Hoje, para quem vai assistir depois, hoje é o dia do jogo do terceiro lugar da disputa da medalha de bronze entre Brasil e quem? Quem que vai disputar o futebol feminino com o Brasil? Não, Canadá. Canadá, é isso? Bom, Brasil com o outro, tanto faz, certo? Brasil contra o adversário, né? Só para vocês se localizarem. Hoje é dia 19 de agosto de 2016 e a gente vai discutir aqui engenharia e crise. Tem esse nome que o Leonardo, que é quem vai fazer a apresentação, ele colocou aí, que diz muito pouca coisa, aspectos atuais sobre a formação e o mercado de trabalho, mas o nosso espinafrando apresentador. Não, mas tem uma série de coisas, mas ele vai apresentar alguns dados para discutir a seguinte questão: a engenharia está sofrendo mais nessa crise do que em outras e coisas do tipo, certo? O Leonardo, ele é o coordenador do Engenharia Data, aqui do Observatório de Inovação e Competitividade. Engenharia Data é um projeto que o Observatório realiza, que vocês acham os dados no site engenhariadata.com.br, ou se vocês entrarem no site do Observatório, que é oic.nap.usp.br, e clicarem ali em Engenharia Data, vocês também acessam. Tem um conjunto de dados, tá? Os principais dados sobre engenharia do Brasil, no Brasil. Tem um conjunto de textos, inclusive, sobre engenharia em outros países. E tem um conjunto de análises que foram feitas ou pela equipe do Observatório ou por outros, usando outras fontes, etc. Uma biblioteca sobre a avaliação de engenharia. Especificamente, a equipe de Engenharia Data, coordenada pelo Leonardo, ela produz um relatório anual, né, com os últimos dados que saíram. Tem sempre um atraso, ou seja, os dados que saem não são relativos ao dia anterior, certo? Mas com os últimos dados disponíveis, então se avalia a situação da engenharia no Brasil naquele período, e alguns trabalhos especiais. Por exemplo, foi feito um sobre a engenharia no Amazonas, tá? Que de uma certa forma confirma a ausência de projeto de produto naquela região, certo? Que tem uma vocação, ou exatamente uma vocação, acho que um termo que eu não gosto muito, parece que é uma coisa natural, mas que tem um perfil atual mais de produção do que de desenvolvimento de produto. Isso dá para ver pelas escolas de engenharia, pelo tipo de pós-graduação que tem, pelo tipo de profissional, etc. A Engenharia Data inicialmente foi financiado pela própria USP, não é? Que continua financiando pelo espaço, etc. Mas assim, em termos de recursos para poder comprar coisas e contratar profissionais, etc., através de um edital da Pró-Reitoria de Pesquisa. Depois contou com financiamento da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e agora nós estamos esperando novos financiadores. Então, se alguém tiver interesse em financiar o Engenharia Data, é baratinho, por favor, entre em contato com a gente, tá? Para a gente conseguir manter a continuidade do programa. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, né? Se não tiver propaganda, o negócio fecha, a lojinha fecha. Bom, Leonardo, que é doutorando em Sociologia aqui da USP, tá? Ele vai fazer, então, a apresentação. Eu já passo direto para a apresentação do Leonardo. Para os nossos internautas, eu peço que, se tiverem alguma questão, algum comentário, observação, etc., escrevam para iearesponde@usp.br. Né? Tem um trânsito dos meios, né, que ele não chega instantaneamente, principalmente para quem estiver fora da rede da USP. Então, existe o risco, se vocês escreverem um e-mail fazendo uma pergunta, uma colocação, muito no final, ele não chegar. Então, é uma coisa estranha, mas quanto mais vocês anteciparem as questões, melhor, maior a chance de a gente receber a tempo. E a responde @usp.br é o nome do e-mail. E como sempre, esse e-mail vai ficar, como sempre, esse vídeo dessa apresentação vai ficar disponível para consulta no site do Observatório. Leonardo.
Então, pensando então sobre engenharia e os aspectos da formação atual, o título que você não gostou, mas é porque a ideia primeiro é tentar mostrar um panorama sobre o mercado de trabalho e principalmente de formação também, que a gente pode trabalhar mais os dados e tentar supor efeitos da crise no desempenho desses indicadores. Então, acho que aqui mais é uma tentativa de explicar através da crise do que um efeito direto, talvez, porque eu acho que é o que é mais difícil da gente observar. Por exemplo, porque quando a gente vai falar sobre a crise de engenharia, a gente tem um aspecto que vai discutido, que é sobre a falta de emprego normal, assim, como efeito de crise econômica, mas também sobre a questão da mudança de áreas, de engenheiros trabalhando em várias ocupações que não são aquelas que supostamente são de engenheiros. A gente tem também, vem discutindo sobre, debate na imprensa principalmente, assim, sobre realmente queda de salários, assim, sobre... É interessante esse lado porque discute sobre uma certa estagnação do mercado e contrastando com uma época onde, em 2012, que havia uma certa disputa entre empresas sobre os profissionais de engenharia. Como também tem um aspecto que está sendo discutido sobre a falta de investimentos públicos, vamos dizer assim, sobre empresas de engenharia, o que acontece também de você estar, como posso dizer, travando empresas brasileiras de engenharia em investimentos e a própria estrutura interna delas assim, em risco por causa da crise. Então, existe a crise econômica, ela pode afetar a engenharia de várias maneiras. Assim, também com a mudança de padrão dos profissionais, assim, que eles vão trabalhar em outras áreas que são tão afeitas à profissão, que não é um problema, mas é algo que é sempre discutido. Vale lembrar que esse tipo de discussão também havia na crise da década de 80, que você pega o debate em imprensa ali, mas também em associações profissionais, assim, sobre crise e mudança do padrão de emprego que leva engenheiros a se espalharem pelo mercado, como agora tem essa questão sobre perspectivas aqui sombrias de investimento das empresas de engenharia brasileiras, assim, do ponto de vista do planejamento, sobre o que elas vão fazer e tudo mais. Mas aqui são os dados, né, mostrando que de fato existe um problema econômico mesmo, a PIB recuando negativamente. Isso é um cenário mais amplo aqui, não é aqui específico da engenharia. Aqui eu já pego aqui que o trimestre final do ano de 2015, o maior recuo do PIB que teve aí desde 2000. A taxa de desocupação, que foi até matéria nessa semana, chegando na casa de 2 dígitos, né? E a taxa de desocupação, ela tem pessoas sem emprego, mas também tem pessoas que não estão nem trabalhando, nem fazendo, mas de qualquer forma é um dado que chegando a 10%, mas já, se não me engano, dados recentes já estão colocando 11%, assim, que os que a gente tem até agora são esses, assim, que estão vindo em pé a data, então assim, mas já está 10, alguma coisa de desocupação. Nisso tudo, a gente pode colocar como desemprego também. Assim, então, é preocupante. Pelos dados da RAIS, a gente vê pelo saldo do emprego que, de fato, a gente tem quedas que são tradicionais já em dezembro do final do ano, mas aí começa uma certa estabilização. Mas o que importa é que, se a gente pega as duas séries, a gente vê que de 2014 até 2016 a gente está tendo saldos negativos, que é a diferença entre admissões e demissões, ou seja, está havendo mais demissões no mercado de trabalho formal do Brasil. E esse é um dado interessante para nós, porque a gente aqui trabalha pelas limitações dos dados com os dados de emprego formal de engenharia. E, além disso, aqui já deixando claro, com as ocupações típicas de engenharia. A gente não tem aqui os dados sobre engenheiros, pessoas formadas em engenharia que trabalham em outras ocupações que não aquelas de engenheiro mecânico, civil e por aí vai. Assim, aqui são os dados que a gente vai trabalhar aqui mais para frente, que eu vou falar, são os dados de emprego formal. Que é, na verdade, também, aqui é interessante, as sinalizações que esses dados do emprego formal nos dão, de certa forma,
que é um emprego de carteira assinada, protegido, e o que estiver acontecendo com ele aqui, a gente pode extrapolar, de certa forma, para outras formas de ocupação da engenharia, que é onde se concentra mais pessoas e é onde um mercado mais, posso dizer, menos protegido do que esse. Então, aqui a gente está trabalhando com a parte, vamos dizer assim, mais restrita da engenharia e mais protegida. Então, é o mercado mais estável da engenharia. Mas começando aqui, eu acho que interessante a gente pensar sobre a crise do ponto de vista do mercado e do ensino superior a partir de dois aspectos, que vamos dizer, talvez há um efeito da crise que a gente vai poder olhar aqui, talvez do ponto de vista mais organizacional, que é tipo redução de vagas ou até vamos dizer, o congelamento, a empresa não vai fazer mais nada, não vai contratar ou vai demitir. Como também a gente pode ver aqui que pode ser, do ponto de vista do ensino superior, a universidade pode decidir, a privada principalmente, a não abrir vagas ou a cortar vagas de cursos que não estão rendendo do ponto de vista da procura. Como também a gente pode ter um aspecto mais individual, que é a própria demissão, o sujeito que é mandando embora, mas também, como no ensino superior, que eu quero mostrar, que a gente talvez possa ter que começar a pensar sobre o efeito do planejamento individual sobre o ensino superior, que é tipo uma crise, a pessoa vai ou posterga a sua formatura, que de certa forma evade ou tranca a faculdade, ou então nem vai tentar buscar o ensino superior, vai manter o trabalho no mercado de trabalho. Como também a pessoa pode ver um cenário mais incerto no mercado de trabalho e decidir não procurar emprego, continuar numa empresa que já está ali há mais tempo, uma certa segurança. No geral, indo adiante, a gente pode ver que em termos de concluintes em engenharia e uma relação por 10 mil habitantes, a gente vê que de 2000 até 2014, a gente sai de um engenheiro formado por 10 mil habitantes para 2014, que são os últimos dados, são de 2014, para três engenheiros por 10 mil habitantes. Há nitidamente um aumento tanto de pessoas entrando no ensino superior, como também a engenharia segue esse mesmo ritmo. Assim, o mercado do ensino superior, vamos dizer assim, não está estagnado, ele está andando, porque ele ficou de 2000 até 2004, por exemplo, com dando por 10 mil, um engenheiro por 10 mil habitantes, a gente chega em 2014 a 3 engenheiros. Assim. Em termos internacionais é pouco, se a gente for comparar com países como Coreia, Finlândia, mas para países do porte do Brasil é um resultado interessante, porque os Estados Unidos são 4, 5 engenheiros por 10 mil habitantes, então não é, se eu não me engano, posso estar errado também, mas eu acho que é por aí. Brasil, México tem uma certa semelhança, então para o porte do Brasil é um número que quase triplicou em 10 anos, então acho que é um esforço considerável e com certeza é interessante ver que ele continua. E ele vai continuar, apesar de que, por exemplo, a gente vai olhar agora essa relação de candidato em vaga em engenharia e também no ensino superior como um todo, a gente teve uma subida em 2001, uma estabilização aqui entre 2003 a 2009 e 2011 principalmente, até 2013, uma subida impressionante, chega a ter mais de quase mais de 4 candidatos por vaga em engenharia, que foi uma procura muito, muito grande nesses 3 anos, de 2011 a 2013. Inclusive, em 2011, engenharia teve mais ingressantes do que as faculdades de direito como um todo. Então, assim, já é reflexo desse esforço, dizendo que não quer dizer que as pessoas entraram, mas assim, a procura dos cursos de engenharia aumentaram significantemente. O que eu estava dizendo antes sobre um possível efeito da crise nessas decisões individuais pode ser esse reflexo aqui de 2014, que a gente vê o número da queda de candidatos por vaga não só em engenharia, como no ensino superior como um todo. Por exemplo, em 2013 a gente tem 4,5 candidatos por vaga em engenharia e cai para 3
candidatos por vaga. É um resultado ainda, não é alarmante, ainda está normal, acompanha uma queda também do ensino superior, não é diferente da engenharia, mas, de qualquer forma, é uma redução que mostra, se pelos dados novos, se eu for fazer uma projeção, vai mostrar essa queda talvez maior ainda. Porque aqui também, aí eu estou supondo, não tenho como os dados aqui, talvez pode ser uma questão de uma composição mais demográfica também, você tem menos pessoas formando no ensino médio, algum problema nessa transição, isso não sei. Mas também eu creio que aqui realmente tem esse efeito das pessoas eventualmente estão no mercado de trabalho procurando, a questão é que não estão tendo talvez as chances de tentar somente o ensino superior, posterga a chance de tentar, essa coisa toda. Então, aqui pode ser um efeito disso. Crise econômica, pessoas vão procurar outra coisa para fazer que não o ensino superior. Vamos dizer assim, é uma situação mais difícil, por causa de questão de pagar cursinhos e isso e aquilo. Enfim, isso aqui como eu disse, eu estou tentando fazer as relações, assim, não quer dizer isso, assim, pode ter várias coisas. Voltando aqui, se a gente olha aqui a proporção de concluintes da engenharia, deixa eu explicar esse gráfico aqui, ali concluídos em engenharia de instituição pública e privada de cima. Então, dos concluídos em engenharia, quase 70% se concluíram nas instituições privadas em 2014 e 30% aqui nas instituições públicas. No todo, é interessante notar que, apesar daquele cenário de queda que eu estava mostrando da procura da engenharia, tem que salientar aqui que quase 10% houve aumento em 2013 e 2014 do geral do ensino superior. Ou seja, 10% dos formados do ensino superior do Brasil em 2014 são de engenharia. O que reflete toda aquela relação que a gente está fazendo com a população, que é importante isso. Vamos continuar crescente as pessoas formando. E aqui tu mostra isso. O que é interessante deixar isso claro aqui para ir com o próximo gráfico, que eu quero salientar mais uma situação do ensino superior, sobre o que o Mário disse no início, da gente pensar sobre a década de 80 da crise. Se essa crise está afetando, igual a gente pensava a crise na década de 80 afetou a engenharia. Eu vou falar isso mais para frente. E o próximo aqui que é mais interessante. Se a gente pega a taxa de titulação desses cursos, assim, então o Brasil formou aí quase 10%. Se a gente pega a taxa de titulação dos cursos, que é tipo, a gente faz uma projeção com as pessoas que entraram e quantas deveriam formar depois de 5 anos, aqui eu usei 6 também, eu usei de 5 e de 6, eu vou ficar com o de 6, porque acho que fica mais parcimonioso, vamos dizer. Tem um resultado muito interessante acontecendo. É porque o curso tem 5 anos, então, mas se você coloca os dados em uma espécie de matriz, você vai ver que se colocar 5 anos, as pessoas sempre formam um ano depois. A maioria, pegando um ano depois, a gente pega todo o estoque de pessoas que ficaram para trás. Assim. Isso foi uma coisa mais empírica, vendo que era melhor usar esse dado, porque usando com 5 anos formavam muito pouco, as pessoas que formam um tempo muito exato. Então a gente joga para frente esse dado, para ter os de 6 anos, a gente toma, eu acho que tem uma medida mais confiável. No entanto, tendo em vista tudo que a gente mostrou, sobre a formação, o aumento, o que acho que é interessante salientar aqui é a convergência das taxas de titulação dos cursos de engenharia do Brasil. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem ali de laranja a taxa de titulação dos cursos públicos, do ensino público, e a cinza do ensino privado. Podemos ver aqui, vamos olhar aqui o 2011, quase 60% das pessoas que entraram em 2007 formaram. E no ensino privado, cerca de 42%. Eu estou querendo dizer daquela questão sobre as decisões dos indivíduos. De 2011 até 2014, a gente está observando uma queda da titulação do ensino público. Ao passo que o ensino privado oscila, mas sobe de um ano para outro, a ponto que todas estão fechando aqui com cerca de 40 e poucos, 42%, 43% de titulação.
Dos 100 que entraram, 43 formaram. Em 6 anos. O que eu acho que é, de certa forma, para salientar, e talvez um aspecto para a gente relacionar com a crise, principalmente, é essa diminuição da titulação dos cursos públicos. Porque a gente tem aqui dentro do debate sobre a engenharia, a formação, assim, que o ensino público ele tem uma certa, eu não diria quase um, ele está caindo bastante, assim, a gente tem que tomar cuidado sobre, por exemplo, porque o ensino público ele é com o maior nível de investimento do ponto de vista do aluno, porque tem as universidades, são cursos diurnos, principalmente, cursos integrais, e no ensino privado são a maioria de cursos noturnos. E o que eu quero dizer aqui é que o ensino público está, supostamente, o que teria de qualidade do ensino público, assim, ele pode estar em risco do ponto de vista de que as pessoas não estão terminando os cursos, mesmo públicos. Talvez aí, aqui, eu queria justamente relacionar isso com crise. Eventualmente, você teve nos últimos anos no Brasil uma maior mobilidade dos alunos pelas universidades, em função do Enem e de políticas de inclusão, por exemplo. Eventualmente, com crise, aperta mais para as pessoas ficarem em outras cidades e não tivesse políticas de permanência, e isso é complicado do ponto de vista, porque no ensino público você tem mais pesquisas, mais um tipo de ensino diferente do privado. Por outro lado, a gente vê que isso aconteceu, essa queda foi menor um pouco ali, se você pega o ensino brasileiro como um todo, a engenharia pública está abaixo do que é o Brasil como um todo formando. Então a titulação aqui é importante, porque se você está colocando muitas pessoas na universidade, mas essas pessoas não estão ficando, algum problema está ocorrendo, que aí é interessante. Porque também na engenharia acontece muito que a gente vê de debates, a questão sobre... Porque aqui pode ter também, porque o sujeito entrou na engenharia e decidiu fazer filosofia depois, por exemplo. Isso é uma decisão pessoal, mas pode ser também que a gente vê de relatos, não existe uma pesquisas sistemáticas sobre isso, se de fato você aumentou essa quantidade de alunos de engenharia e isso facilitou alunos com formação básica, não pior, mas com mais deficitária, e isso num curso de engenharia talvez faça ele ter mais dificuldade e uma decisão de mudar de curso, fazer outra coisa, ou ir embora. E isso com crise, eu acho que talvez piora o cenário, porque entra esse fator econômico, e você está numa universidade, longe da sua casa, convivendo ali, tendo que pagar para viver, aquela coisa toda, e uma faculdade que você não está dando conta de fazer e tal, são suposições, mas de fato o que acontece é isso. Eu acho que ensino público com taxas de titulação, ou seja, o percentual de pessoas que formam está chegando é próximo ao do ensino particular, ensino privado. Então isso é importante salientar que talvez esse aqui seja um efeito mais, com a questão da ideia do seminário, um efeito mais, que eu estou colocando como um efeito mais sério de uma crise. Você falou, alô, você falou que a expansão do ensino privado, não, você não falou isso, você falou que uma boa parte das vagas do ensino privado são noturnas. Tá? Por outro lado, um estudo anterior que foi feito mostra que naqueles indicadores de qualidade, né, que eles são discutíveis, mas enfim são os que tem, né, que as escolas públicas eles têm indicadores melhores que as escolas privadas. Daria para tentar, não estou cobrando isso de você agora, mas seria possível relacionar os indicadores com determinado tipo de ensino noturno? Porque também tem, a Unicamp tem um curso de engenharia noturno que vai muito bem, certo? Então não é o noturno pelo noturno. Eu vou te falar de dados que não estão aqui, eu trabalhei antes, assim, então o pessoal vai ter que acreditar aí em mim. Mas se você pega o único dado que a gente pode supor de desempenho do aluno, que é o ENAD,
você na engenharia, eu lembro que eu procurei diferenças e assim, a gente vai conseguir achar diferenças muito, se particularizar demais. Então, você coloca lá as regiões, eu estava tentando descobrir qual que era o desempenho em determinado nota por regiões de São Paulo, você vê que por a região de São José dos Campos tinha um desempenho melhor do que as outras. Então, você sabe por quê. Então, porque na média todo mundo era muito igual, assim, não tinha muita diferença de cursos privados para cursos públicos, assim. É evidente que é por causa, talvez, do código, como é feita a prova e tal, mas assim, querendo ou não, a gente não pode. Se você ir reduzindo o escopo da análise, você vai vendo diferenças, mas, por exemplo, dava para ver a diferença entre cor, alunos brancos e não brancos, e também existia uma diferença que não era tão significativa. Então, tenderia a achar que entrando na engenharia você homogeneizava as pessoas, mesmo no ensino privado. Então, no todo, Mário, assim, eu acho que deveria olhar uma coisa muito mais específica, assim, porque na média toda ali, para a gente colocar assim, não tem muita diferença. E as diferenças que aparecem é isso, como eu dizer, lá tem como você olhar sobre a nota da prova específica, da prova geral, aí você pode ir olhando por mais detalhes. Então a gente vê assim, uma expansão ali da expansão da atratividade, vamos dizer, do curso, assim, pessoas não, a queda de candidato por vaga, a gente tem, eu falei de novo, desculpa. Aí que relacionando com isso, eu retomo aqui o que a gente já tinha feito antes, que era sobre essa questão sobre a relação entre a crise e principalmente os cursos de engenharia. A gente consegue ver isso nesse artigo que a gente fez aqui, foi que a gente supunha que uma vez em 80 e 90 é fato você ter uma certa estagnação da formação em engenharia. Eventualmente, isso é uma moeda meio corrente da explicação, isso se dava por causa da baixa atividade econômica do país na época. Supondo isso, você olha e você vai ver que você ficou, mesmo em 80 e 90, formando poucos profissionais de engenharia, chegando em 2010, por exemplo, com um mercado mais envelhecido da engenharia, vamos dizer assim, com poucos jovens, assim, para posição de mando, de tocar projetos, essas coisas. Então, a questão é saber se o que eu coloquei isso aqui será que esse cenário está começando a ocorrer de novo? Porque a gente começa a ver que a taxa do pessoal que está formando está caindo, você parece que está tendo essas dificuldades de conciliar estudo e trabalho, que é uma coisa, porque se a gente olhar o curso, principalmente o privado, é basicamente formado de pessoas que estudam e trabalham, então se você vai ter dificuldades, é evidente que a primeira decisão da pessoa é manter o trabalho, e aí tem que ver como é que funciona. Então, assim, o que eu quero dizer aqui será que esse cenário da década de 80 de baixa atividade econômica e baixa vai estar levando também a essa baixa formação. A gente vai ter um mercado que vai começar, a engenharia vai parar de ter aquela atratividade que foi dos anos de 2011, 2012, 2013, como aqui a gente até sempre chegou a falar de escassez de profissional, de profissionais de engenharia. Então é uma coisa, assim, eu acho que não, mas é o que a gente vê, como eu coloquei naqueles debates de imprensa do início, é algo que está aí sendo debatido, assim mesmo, com certos profissionais, entidades de classe, até mesmo donos de empresa, começando a pensar com essa mesma ideia. Agora aqui, só uma geral aqui sobre o mercado de trabalho. Olhando a RAIS, então aqui, profissionais com CBO de engenharia, ou seja, engenheiros civis, mecânicos. Aqui eu só quero mostrar que tanto engenheiros somente com graduação, como engenheiros com doutorado e engenheiros com mestrado, continuam na mesma proporção. A gente não vê uma queda, tirando aqui essa queda dos profissionais doutores, que aqui deve ser alguma coisa eu creio, de ajuste dos dados ali, talvez depois a pessoa começou a declarar de forma diferente, a gente não tem tanto quedas assim do ponto de vista dos engenheiros com total aqui, por exemplo, desculpa, aqui
os engenheiros com doutorado sobre o pessoal com doutorado no Brasil. É cada um com relação à sua titularidade. Ficou ruim mesmo. Engenheiros com o total de mestres, engenheiros graduados e engenheiros o total do Brasil do mercado de trabalho. Então, o total do Brasil ainda é 0,56% do mercado como um todo, mas, como eu disse, os outros dados mostram que é um crescimento. E, enfim, eu quero só salientar que aqui as coisas estão estáveis do ponto de vista desse mercado de trabalho. Então, Glauca, esse aqui do amarelo, eu acho que aqui é por causa do jeito que a raiz é colocada, porque a queda é muito grande e talvez é por causa de problema de o que foi tido como doutorado e depois eles ajustaram. Eu não... porque depois segue uma tendência bem normal igual aos outros, eu não sei. Pode ter havido a queda, eu não sei te explicar o porquê, mas... O gráfico do total é o azul de baixo, certo? Eu sei disso. Mesmo no azul de baixo, mesmo no azul de baixo... Você sabe dizer ali, porque não dá para a gente saber. Você falou que é 0,56 agora, e quanto que era em 2006? É 0,21. Não, mas não está, no gráfico não está expressando isso. Hã? Faltou o quê? Eu não coloquei a... Não é problema de colocar, é problema que ele está praticamente igual aqui, entende? Deve ser. Isso aí passa, foi por causa do gráfico tá... Mas é metade, pô. Cresce, né? O gráfico não foi... Vamos entender o gráfico. Essa barra azul aí embaixo significa que, essa linha azul significa que ela é o total de engenheiros na raiz, ou seja, com emprego formal, sobre o total de trabalhadores da raiz. Quer dizer, o emprego formal em engenharia sobre o emprego formal total no Brasil. Sim, ok. Tá. Isso significa que era 0,26 em 2006, ou seja, do total de cada 100 empregados, 26 eram engenheiros, é isso? Não. 2,6 eram engenheiros. 2,6 eram engenheiros. E agora, de cada 100 empregados, 5 são engenheiros? Nem 2,5. 0,2. 0, é zero, isso é direto, já é porcentagem. Já é porcentagem, 0,26. E agora passou para 0,5, para meio. Cada 500 funcionários, era engenheiro. E agora cada 200... Sociólogo, sei fazer conta. Você é da lojinha, sabe? Você faz conta, as pessoas acham que está certo. E hoje, de cada 200, um engenheiro. 0,56, isso. Nossa, mas se é isso, relativamente aumentou bem, certo? Aumentou. Mas isso pode ser um efeito da escala. Foi um gráfico infeliz. Mas... Vamos lá. Tudo bem, é simples. Aqui você falou que caiu e o gráfico mostra que não. Não falei que caiu, porque eu achei que você estava falando de onde estava aqui de caiu mesmo, entendi mal. E aqui realmente essa questão aqui do amarelo, eu não sei te falar, porque... Vamos embora. Porque eu quero deixar aqui só... O que eu quero apresentar depois são os outros dados que estão até no relatório que está para baixar. Aqui é só para mostrar que está no link no site e está no link da chamada desse seminário, tem lá que aí é a discussão mais dos dados mais de desemprego. Aqui eu só queria mostrar que é ritmo taxa de crescimento, né, um ano com relação ao outro. Então, engenharia vem, como digo, dizendo, cresceu aqui, mas depois vem diminuindo o ritmo, quer dizer que não caiu, mas assim, anda diminuindo o ritmo de contratação ali da raiz, de crescimento. Do emprego, como também caiu do todo. Então, a engenharia está até acima do geral.
Só para ilustrar, que vai ser o que eu vou falar mais para frente, a gente vai olhar o mercado de engenharia, ele se concentra basicamente aqui nos serviços, na indústria, esses dois de cima, o verde, e na construção civil. Aqui a gente vai ter mais de 50% aqui dos engenheiros trabalhando nesses setores. E aqui é uma classificação bem ampla, que tem várias coisas dentro aqui da indústria, mas serviços e na construção civil, né, então a maioria dos engenheiros estão aqui. O que acontece nesses setores é o que vai fazer as variações dos dados em grande medida. Então aqui, já passando aqui era a RAIS, passando aqui para o CAGED, é legal porque a gente consegue ver mais dinâmico, assim, mês a mês. CAGED é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Desculpa. Ele é uma relação mensal de quantas pessoas foram admitidas e quantas foram desligadas do emprego formal. Ou seja, ele é uma espécie, ele usa quase a mesma base da RAIS, mas não é a mesma, mas é o mesmo princípio ali, só um emprego formal, só que você consegue ver com ele mês a mês quantas pessoas foram admitidas e quantas foram desligadas. Assim. Então, ao mesmo tempo que você consegue ter um número mês a mês de quantas pessoas estão contratadas, mas aí, enfim, aqui eu vou falar para frente. Como a gente pode ver aqui, isso aqui é engenharia. Só o mercado de engenharia, os meses de março, que é o azul, o agosto e dezembro, que é o de cinza. Então, o que eu quero mostrar, mais ou menos, é a variação por ano desses meses. A gente vê... Por que eu escolhi esses meses? Porque esses meses, eu não coloquei aqui, mas março, agosto, a gente tem os picos de contratação, e dezembro é onde as pessoas são mais mandadas embora, a partir do CAGED. Então, o que eu quero mostrar aqui é só para a gente ver como que funciona o ano da engenharia. Então, a gente pode ver que, como falando, às vezes agosto contrata mais que março, mas eles têm uma certa relação, e dezembro sempre é onde é mandado embora. Se a gente for olhar 2015, aí, que é o dado mais recente que a gente tem, mas já pelo menos... Eu estou trabalhando com esse, já tem aqui até junho de 2016. Eu não coloquei aqui porque não dava para fazer a comparação direito. Mas, olhando aqui 2015, se a gente for olhar o dezembro de 2015, a gente saiu em março tinha cerca de 320 mil engenheiros, e em dezembro fechou com 240 mil. Então... foram mandados embora quase 100 mil por ali. Então, 25%. Se a gente olhar as distâncias, vamos dizer assim, 2013 foi um dezembro pior, por exemplo. Então, a gente tem outras medidas para ver isso, que é o que eu vou mostrar, mas eu só vou mostrar aqui os números um pouco mais brutos, mais absolutos, só para a gente ter uma dimensão. Na indústria, por exemplo, aqui é a mesma análise, só que aqui eu escolhi anos específicos, 2004 e 2005, para a gente ver, por exemplo, 2009 é onde a gente pega os efeitos da crise de 2008, então a gente vê a recuperação em 2010, que eu estou tentando fazer uma relação entre períodos de crise, vamos dizer, e recuperação. Ou seja, de 2009 para 2010 a gente tem a recuperação do emprego, com a queda que tem de 2008, então a gente vê aqui que mas de agosto para dezembro caiu também, mas assim, ainda mantém um patamar esse dezembro, que eu acho importante a gente ver essa relação aqui, esse dezembro, onde está. Por que eu vou mostrar isso? Eu vou falar para frente. Então, o dezembro se mantém num certo patamar, numa perda ali em 2015 de cerca de 30 mil postos, assim. Porque talvez o que eu estou querendo chamar a atenção aqui do dezembro da construção civil, de 2015, que a gente tem uma queda muito grande, assim, são de 30 mil postos de trabalho de engenheiros na construção civil, que cai em 2015. Evidente que o que eu estou querendo dizer, que eu vou mostrar para frente, isso aqui pode ser que eles saíram para ser empregados em outras coisas, foram fazer, não quer dizer que é... que houve uma queda mais acentuada da contratação
que o CAGED mostra da construção civil. E que, no geral aqui, desse dezembro do geral, que talvez é o efeito do emprego na construção civil é que pegou no emprego geral dos engenheiros que a gente vê. Se tem a crise, como eu falei, a gente está querendo relacionar com a crise, ela foi mais severa na construção civil do que nos outros setores aqui que a gente consegue, por exemplo, do serviço e indústria, apesar de ter uma queda do dezembro maior em todos. A única forma de ver isso é você comparar o desempenho das indústrias. Porque se o desempenho industrial se mantém, mas o desemprego na construção civil é maior do que em outros, a tua tese está certa. Se não, meu filho, a tua tese, com isso aqui, você não prova nada. Desculpe. Não, tudo bem, Glauco, mas assim, é os dados que tem, eu estou supondo, eu falei. Não, mas você tem os dados de desempenho, é tão simples. Peraí. É o seguinte, o único dado atual que tem, assim, mais recente, é do CAGED, mas o CAGED tem problemas, né? O CAGED é muito nervoso, ele não mostra algumas coisas. Tá? Então, isso daqui não mostra que tem crise, ou não mostra que tem a demissão, mas ele sugere... Tá? Aí precisa fazer um outro estudo, entendeu? Ele sugere, mas você não tem dado hoje para afirmar se foi demitido ou não, porque é um dado muito grosso, mas há indícios, tá certo, que tem problema no mercado de trabalho. Como é o mais novo, acho que você está trabalhando como o mais novo, porque se for trabalhar com dados muito antigos, você não pega o que está acontecendo agora. Se permite. O problema, esse é um problema, um pedaço, Mário, mas a questão que o Leonardo está levantando é a crise foi mais severa nos engenheiros na construção. Eu digo, pelo dado do CAGED sozinho, você não consegue ver isso. Não consegue ver. Por quê? Porque se a queda na indústria da construção foi maior do que nos outros setores, na verdade, você tem uma resposta da economia, não tem uma resposta da engenharia, você tem. Mas, Glauco, tem uma diferença entre o desempenho da firma e o número de emprego. A firma pode estar indo bem e diminuindo o emprego eventualmente, acho que não é o caso. Mas tem um indício pelo emprego, aí o único indicador que está aí é o emprego, não o desempenho da firma. E desempenho de firma vai... Da indústria. Sim, da indústria, isso. Mas isso você vai ter que esperar o censo industrial sair, etc. Não dá para comparar aqui. E aí é um indício de que talvez a construção civil esteja desempregando mais do que os outros, mas é um indício, só isso. Tentar qualificar isso melhor usando outras medidas aqui para tentar fazer a relação. Porque, igual o Mário falou, aquilo ali a gente tem um momento, a gente tem que tentar ver isso do ponto de vista do fluxo de emprego e desemprego, tendo em vista um estoque de trabalhadores. Isso a gente faz, que também não é um dado muito exato, a gente faz com a taxa de rotatividade, que é tentar ver se as pessoas estão mudando de emprego ou não, ou se estão sendo só demitidas. Assim. Então a gente pensa, por exemplo, usando esse texto do Nascimento, 2011, ele, por exemplo, ele olhava a rotatividade em épocas, e ele via que em épocas de crescimento econômico você tinha maior rotatividade, assim, as empresas buscavam mais engenheiros, assim. Ele olhou técnico-científico aqui, e aí ficava em torno de 5%, ou seja, o raciocínio contrário é que você, numa época de menor desempenho, você vai ter uma rotatividade menor. Quando a gente olha isso, a rotatividade do emprego geral do Brasil ficou, em 2014, em torno de 5%, meio que naquela média dele que ele estava colocando. E 2008 foi quando você tem o maior nível talvez de emprego no Brasil, assim, você vê que a rotatividade é maior. Teve mais procura por trabalhadores. Se a gente pega a engenharia, a gente vê que segue o mesmo padrão. Em 2008 foi a maior rotatividade, e 2015, que é o amarelo, 2014, a gente vai diminuindo ela ao longo do ano. Ao longo do ano, assim. Então, de agosto para dezembro, a rotatividade de 2015 chega até a ficar em 2014, de níveis igual a 2004.
Ou seja, que eu quero supor aqui, está havendo um mercado menos aquecido e que isso está refletindo na decisão de contratação. Ou voltando naquilo lá que a gente está falando da construção civil e trabalhando com esse dado, que ele vê a relação entre admitidos e contratados com a relação de um estoque total por ano, e o quanto foi admitido e desligado ao longo do ano, a gente vê que, por exemplo, essa rotatividade foi menor, ou seja, contratou menos pessoas ao longo do tempo. E isso, a gente olhando nos dados, eu suponho aqui que em 2014, 2015 você está diminuindo mesmo, e isso é o efeito principalmente de crise. E só para completar isso aqui também, a gente vê, mas é porque tem uma peculiaridade desse mercado de engenharia, que é essa rotatividade pode ser pequena também, porque você tem demissões, mas também porque o engenheiro desse banco de dados, da Raiz, ele fica muito tempo no emprego. Tem o estudo do Bruno Araújo, que é o emprego típico de engenharia, em média, fica 62 meses no emprego, ou seja, não muda muito de emprego. Então, isso pode afetar também essa rotatividade. Por outro lado, se a gente olha aqui sobre uma taxa de admissão e demissão, usando aqui a medida do Corsair, acho que chama Ribeiro, que é você ver o estoque ano a ano de empregos, e você vê quantos são por cento desses são demitidos e quantos são admitidos, só passando aqui para... Isso aqui é do emprego geral. Então, do total das movimentações de 2015, 40% foi de demissões e cerca de 33 foram de admissões. Teve mais demissões do que contratações. Se a gente vai para a engenharia, você vai ver que 2015 começa a ter um aumento das demissões e uma queda das admissões. Tudo bem? E aí, comparando com os outros períodos, aí o que eu quero jogar lá para a ideia da construção civil, do outro, que a gente olha. Se a gente pega aqui 2008 como período de crise, ele contratou muito, que é o azul. E a recuperação dessa crise em 2009 também veio uma recuperação dessa crise, vamos dizer assim, com contratações, que é um cenário que a gente não observa para 2015, por exemplo. A gente está começando a ter mais um nível muito maior de demissões do que um nível de contratações. Isso, comparado com a rotatividade lá, vamos voltar para fazer o cenário todo. Isso não quer dizer que a gente está num cenário completamente, para esse mercado de engenharia, completamente só de demissões, mas indica, como o jeito aqui dos dados mostra que é um cenário diferente, porque a gente passou de vir mais de 20% de demissões desde 2004, que é onde começam os dados. Então, assim, é um cenário, no mínimo, preocupante. E acho que ele ainda, como esse mercado de engenharia, ele é de rotatividade baixa, ou seja, as pessoas ficam no trabalho, ele não mostrou sinais de canibalização, como o Nascimento coloca antes, as pessoas não mudaram bastante. Eu só quero deixar aqui que talvez aqui a gente comece a ter um cenário de maior. Elas são quantas pessoas foram admitidas no ano? Assim, no total de movimentações de 2015, houve 20% de demissões e 14 ali de admissões. O resto é o estoque, o resto do que gerou do mercado de trabalho. Assim. Então, o mercado variou mais vamos dizer, para demissões do que para admissões. Isso no longo prazo, se essa curva começa a subir demais, aí sim eu acho que começa a preocupar, porque está ainda, do ponto de vista do que é do Brasil como um todo, é cerca de 40% ali a taxa de demissão. Então, no mercado mais qualificado, que é o da engenharia, ainda está num nível muito abaixo. Então, acho que não é ainda um cenário de muita desespero, assim, mas tem que começar a ficar mais preocupado com essa curva subindo. Só que, aqui pegando aqui na raiz, por exemplo,
as pessoas que são diretores, que estão lá na CBO, na carteira como diretores, só para comparação, a gente vê que a curva está 15% de demissão em 2015. Então, pegou esse pessoal até, de certa forma, menos um pouco que a engenharia, mas assim, esse lado, vamos dizer, qualificado do emprego está com uma certa pressão sobre a questão da demissão, que eu acho que ainda não configura muito, como pode dizer assim, do ponto de vista da comparação com o emprego como um todo. Você vê que talvez aí isso é um nível normal ali de diretores, pessoas da alta qualificação, mas de qualquer forma, voltando aqui na engenharia, é digno de nota que você está começando a abrir essas curvas demais, o que é perigoso, assim, poucas admissões e poucas demissões, assim. E essa aqui não precisa. Só para fechar aqui, tentar colocar uma conclusão, que a gente vê um aumento das demissões, mas é um nível menor. Sobre essa questão, sobre o efeito da crise, como está colocando, é uma menor rotatividade ou uma maior taxa de demissão do que a crise de 2008 e 2009. O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, em termos do emprego, a recuperação dessa, se ainda vai ser, ela vai ter que ser, talvez, ela está mais devagar do que foi de 2008 e 2009. A gente tem a crise de 2008, 2009 o emprego cai, 2010 ele já recupera o patamar. Aí tem que ver, nessa sim ainda não tem os dados para falar, nem sei como, mas a gente tem que lembrar que naquela época teve um certo pacote de estímulos e tal, que depois começou a não funcionar também. Mas aqui o que indica que ainda não existe uma certa recuperação mais vigorosa como a de 2008 e 2009. Como eu falei, esses dados aqui são ocupações típicas, que elas são bem qualificadas, bem remuneradas e é um emprego mais estável. É de se pensar como é esse mercado de engenharia para aqueles que estão fora do mercado de trabalho típico, que é quem não está na carteira como engenheiro civil e engenheiro mecânico, e é lembrar que assim, pelos dados do censo a gente consegue saber qual é o emprego dos engenheiros a partir da sua formação. Então a gente sabe quem tem diploma de engenharia e trabalha com outras ocupações, e ali é um cenário mais diverso, porque ali a gente tem pessoas tanto trabalhando em altas ocupações como em baixas também, de qualificação. Então, ali é um mercado muito mais heterogêneo. E eu estou aqui supondo, perdão a minha... Estou colocando uma opinião, pelos dados, pelo que eu conheço dos outros, se esse mercado de engenharia está sofrendo, esse que a gente está dizendo, sofrendo um aumento de demissões, esse outro deve estar bem mais em crise, vamos dizer assim, do que esse. Assim, é mais perigoso. Não tem registro formal, desculpa. Como eu disse, a questão do ensino superior, para mim, é mais evidente aqui do ponto de vista da crise, porque você tem uma diminuição do número de pessoas que estão se formando. Isso a gente tem que ver se essa crise está afetando, como eu falei, essa decisão das famílias, como é que as pessoas estão alocando os recursos para a educação, ou seja, a próprio indivíduo focando mais em trabalho, está difícil pagar mensalidade, ou seja, são várias ordens, mas a gente consegue ver sim um efeito do ensino superior para 2014, o que eu acredito que os dados de 2015 devem confirmar, que é, como eu mostrei, formando pessoas, o mesmo número de pessoas, mesma taxa de formação, de titularidade, ou seja, tomando em vista as pessoas que entram no ensino superior, acabaram de entrar e formaram no final do ciclo, tanto o ensino público como o ensino privado, de 100 pessoas que entram, 40 estão formando. Sendo que isso é mais grave no ensino público, que antes formavam 60 pessoas dessas 100. Alguma coisa acontecendo também no ensino superior público, que era mais estável, mais seguro. Sobre essa questão que a gente estava até falando, que tem em debate da imprensa, sempre essa preocupação sobre o mercado de engenharia, engenheiro trabalhando, sobre uma década perdida de engenharia. Acho que a questão de crise aqui é diferente agora, porque naquela época você tinha um mercado mais restrito e menos pessoas. Essa talvez agora é um pouco mais... Os efeitos talvez são mais
como pode dizer, são mais sentidos porque tem mais pessoas, é um mercado mais competitivo, assim, tem muito mais pessoas trabalhando como engenheiros ou não, e também saindo das escolas de engenharia. Ou seja, acho que do ponto de vista do aspecto demográfico que a gente olhou do efeito da crise de 80 e 90 na composição do mercado de trabalho de engenharia, hoje acho que agora não, assim, mas com certeza a gente vai ver, ou seja, a gente tem um mercado mais amplo de engenharia, mais jovem, o que vai ajuda de aprendizado, pessoas pegando experiência e tudo, o que não aconteceu de 80 e 90, que era muito restrito o mercado e muito menor. O que acontece hoje talvez é justamente que é maior competição, então assim, as vagas estão mais difíceis e num cenário de maior restrição das empresas, com certeza vai ficar mais complicado. Como vai enfrentar isso? Aí geralmente as respostas são com mais qualificação, mais cursos, isso, aquilo. Mas num cenário mais incerto, não sei como é que as pessoas vão alocar. Então, assim, duas coisas eu quero salientar. Isso a gente pode debater. Essa crise, ela afeta sim a engenharia, mas acho que está afetando na questão das decisões das pessoas, no estudo principalmente, eu acho que é a mais importante salientar. E talvez o efeito dela fique mais evidente por causa de uma maior competição pelos postos de trabalho mesmo, que uma coisa que eu considero, olhando os dados, um pouco mais intensa do que era antigamente, em 80 e 90 principalmente. Por aí. Léo, obrigado. Tem aqui já uma pergunta dos internautas. Eu vou fazer a pergunta, mas eu acho que é uma pergunta difícil de responder, então talvez o Léo possa dar um palpite, mas o pessoal que está aqui presencialmente também, o Glauco, quem quiser. Tá? A pergunta é da Shirley Caroline, que ela é estudante de engenharia química, pelo que eu entendi, tá? E gostaria de saber, considerando o atual cenário do país, se vocês acreditam em alguma previsão de melhoria do mercado de trabalho nos próximos anos. Vocês têm algum dado específico relacionando a engenharia ou as engenharias mais afetadas pela crise? Bom, pode opinar? Contextualize. Não, como eu mostrei aqui, assim, do ponto de vista de emprego, a gente viu a queda é maior ali na construção civil. E, por outro lado, também afeta o maior estoque de engenheiros do Brasil, aqui nesse dado, que é de engenheiros civis. Então, assim, eu fosse falar algum problema, seria ali. Agora, sobre recuperação, assim, eu não coloquei aqui justamente porque não dava para tirar uma conclusão sobre a recuperação com os últimos dados do CAGED, que é de junho. Mas como a gente pode ver pelos dados do CAGED, você tem essa transição. Assim. Eu acho que o dado que a gente tem que pensar aqui que se a rotatividade está baixa, ela tem dois aspectos, que pode ser que está admitindo pouco, mas também pode ser que as pessoas é uma rotatividade normal do mercado, assim, não estão sendo demitidas demais nesse mercado aqui formal de engenharia. Então, não sei se está uma tendência de recuperação, como eu falei, de como foi de 2008 para 2009, que é uma recuperação que foi uma recuperação mais forte, com o aumento da rotatividade, maior contratação. Mas não diria que é também um cenário completamente desolador, mas é bom deixar claro, nesse aqui, formal, muito estável. Em outros, eu colocaria como talvez um pouco mais perigoso. Só que a gente não tem os dados disso. A gente não sabe como é que as pessoas estão. Assim, os dados são do censo, e censo é de 10 em 10 anos, não dá para saber o que formados em engenharia estão fazendo no mercado. Você tem os dados agregados por indústria? Não, dá para ter. Não tem aqui, mas dá para ter. Você pode dividir a indústria aqui nessa classificação do IBGE em 6, 7 indústrias. Indústria química, mecânica, eletroeletrônica, e dá para ver por cada uma. Eu não tenho aqui, mas posso. Fala no microfone, senão ninguém entende. Eu perguntei para você se é possível visualizar essa recuperação ou não, essa estabilidade ou não, por segmento da indústria.
Primeiro. E se você, ainda que você não tenha os dados aqui, se você já olhou os dados e notou alguma discrepância em relação à indústria. Por quê? Porque nas recuperações não são todas indústrias que se recuperam do mesmo ritmo e da mesma maneira, entendeu? Nós estamos muito dependentes de uma retomada de investimento. E o investimento é muito dependente da confiança num crescimento futuro. Como tudo isso é ainda nebuloso no Brasil, tem uma estabilidade política muito forte, e os preços de commodities estão baixos, então a economia internacional não reage, pelo contrário, patina. Então o cenário não é bom para ninguém, mas às vezes isso camufla, esconde um desempenho melhor, dependendo do ramo industrial. Por exemplo, todo o setor de agricultura, sucroalcooleiro, que o Brasil viveu uma compressão nos últimos anos, hoje está tendo um desempenho melhor. Mas esse setor é intensivo, engenharia, não é? Entendeu? Então, é essa relação que eu estou perguntando se você tem, ou se você bateu os olhos, entende? Não, assim, eu olhei somente, como eu lhe disse antes até, dá para olhar, dá para dividir a indústria em 5, 6 segmentos, se eu não me engano. Não olhei, como eu falei, eu olhei indústria, serviços, agregado, para até junho, assim, e não tem, dizendo com a minha comparação, que 2008 e 2009, não tem uma recuperação no mesmo patamar do emprego geral como foi 2008 para 2009. Tá, mas, vamos dizer, mais devagar, que tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Tem que olhar por setor e tudo, assim, eu não fiz esse exercício. Agora, do ponto de vista do ritmo de expansão no agregado, Glauco, aí eu estou dizendo, 2008, 2009, isso a gente pega 2015, 2016, principalmente 2014, 2015 e 2015, 2016, não tem o ritmo de contratação que teve da recuperação para 2009 e para 2010, por exemplo. Isso aí. Sim, é claro, mas nós não estamos em recuperação, esse é o problema. Você tem vontade de recuperar, certo? Você está comparando o quê? Na melhor das hipóteses, uma visão mais otimista que acha que nós estamos começando uma recuperação, mas não uma recuperação, porque os dados de recuperação você tem completos, 2009 e 2010, 8, 9 e 10. Aqui você não tem, então você vai comparar iogurte com feijoada, entendeu? Mas ainda não tem. Não. Eu queria... você vai fazer uma pergunta, é isso? Mas eu queria terminar da Shirley. Você vai falar sobre isso? Não, então deixa eu terminar a pergunta da Shirley, que é estudante de engenharia. Shirley, se fosse você, ficava tranquilo. O trabalho do... Tranquilo lá, né? Se fosse você, eu ficava tranquilo. O trabalho do Bruno Araújo, que o Leonardo se referiu, que você acha ou em vídeo aí na videoteca do Observatório, ou então ele impresso, ele é grande, na biblioteca aqui do Observatório, ele usa um modelo matemático, bom, eu não vou entrar em detalhes, mas você dá uma olhada lá, mas o que tem de interessante ali é o seguinte, ele segmenta um pouco trajetórias, ele vai pegar os dados e ele percebe determinadas trajetórias de profissionais de engenharia no mercado formal. Né? E aí ele mede por salário. A trajetória que, digamos, tem melhor desempenho em termos de salário são os engenheiros formais, contratados formalmente, e que depois migram para uma posição gerencial, como é esperado. Tá? A segunda trajetória é dos engenheiros que se mantêm como engenheiros contratados, e é muita gente, né, que não sai e tem uma trajetória longa como engenheiro contratado normal. Só que tem uma outra trajetória, que é um engenheiro, olha bem, a pessoa se forma, entra no mercado de trabalho com um trabalho formal registrado numa CBO de engenharia, depois ele muda de emprego para uma CBO técnica, ou seja, ele degrada o salário. Tá? Então tem essa carreira aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? A engenharia ela tem uma grande versatilidade. Né?
O profissional formado em engenharia, ele é muito versátil. E acho que por exemplo, se o Leonardo trouxer alguns dados aqui de como é a engenharia química, nada diz que o melhor emprego para um engenheiro químico vai ser numa empresa química. Pode ser numa empresa química, pode ser numa metalúrgica, trabalhando com química numa metalúrgica, então é difícil fazer essa relação. Não é. É difícil fazer essa relação. Ele é filósofo, bem, na verdade, fica gozando. Então, o profissional formado em engenharia, que levou a sério, né, o ensino, que estudou, ele disputa o mercado de trabalho com força. Tá? Numa crise muito grande, ele come o trabalho dos técnicos, ele come o trabalho de administradores, etc. Numa situação melhor, ele entra nas atividades normais de engenharia. Então, se fosse você, eu continuaria estudando. Tem mais um ponto sobre isso que é interessante. Eu vou dar um exemplo da escola que eu conheço de perto, que eu estou lá há 33 anos como docente, enfim. Durante muitos anos, a procura... o ingresso na Poli, aqui da USP, era assim. Tinha 600 vagas, depois passou para 850, para 600, foi aumentando, 850. Entrava na Poli. Né? E depois ia fazendo as opções. Né? Existia uma pequena procura, uma pequena disputa interna por engenharia civil, que tinha 200 vagas. O que dava, dentro das disputas internas da escola, dava aquela coisa, reduz o número de vagas da civil, aumenta o número de vagas não sei aonde, por exemplo, em elétrica, e assim vai. Tá? A civil, quer dizer, professores da civil fizeram a proposta de passar a decisão da escolha da habilitação para o vestibular. Então, o candidato já se inscreveria no vestibular para engenharia civil da Poli. Isso segue uma tendência que uma série de escolas aqui no Brasil estão fazendo. Eu não sei se essa tendência é muito boa, mas, enfim, o mercado do vestibular foi para esse lado. Isso foi passado. Então, hoje, quer dizer, já de alguns anos, na Poli, algumas opções já são diretas no vestibular. Né? A lógica da decisão foi as opções que eram menos procuradas, porque aí a pessoa quer fazer civil mesmo, a chance de evadir é menor, e as posições são menos procuradas para dar menos problema de movimentação interna, etc. Então passou civil para o vestibular, passou produção para o vestibular, passou engenharia da computação para o vestibular, passou mecatrônica para o vestibular, acho que foi isso. Tá? Depois disso, né, depois de um tempo, a civil foi a habilitação mais procurada de todas, e elétrica, que antes era na USP, e elétrica, que antes era uma das mais procuradas junto com produção, historicamente, foi a menos procurada, porque estava no boom da construção civil. Então, alguns desses indicadores de procura de vestibular, eles refletem... É muito estranho, porque não tem muita lógica, se você for pensar num médio prazo da vida do estudante. Mas eles refletem a condição de mercado de trabalho que eles percebem um ano antes de ingressar. Né? Então, é muito difícil você pensar um pouco o futuro. Mas isso aconteceu na Poli, certo? É uma mudança muito radical da disputa interna, né? Entre as habilitações, da procura interna pelas habilitações. Então, Shirley, faz seu curso tranquilo, faz em química, engenharia, você pode trabalhar em química, em metalurgia, você pode trabalhar, você tendo boa base matemática, você pode trabalhar em serviços, não tem nenhum problema, tá? Boa sorte aí no curso. Engenharia, desculpa, como um todo também, trazendo dados aí de outras, que não está, mas taxa de desemprego com relação a outras ocupações é bem menor também. Então, não é, como é o que o Mário falou, trabalha de um tanto de coisa, assim, não é uma formação específica que vai ficar em uma área só. Então acho que não é tão desesperador. Tem uma pergunta aqui da audiência, só peço para se identificar porque está gravando. Bom dia, meu nome é Estevão.
E você falou que o cenário atual de crise, com essa taxa de demissão aumentando, a taxa de contratação diminuindo, o mercado está extremamente competitivo. E eu estou me formando agora e estou realmente sentindo isso na pele, porque está extremamente difícil arrumar um estágio. Só você ter o diploma numa universidade pública boa, um inglês, um Excel e um AutoCAD não está servindo mais. E está extremamente complicado. Eu queria saber, assim, se você sabe, você falou que para combater isso você precisa se qualificar, fazer cursos. Eu queria que você me dissesse se você sabe o que as empresas estão buscando, que tipos de curso podem te diferenciar e o que as empresas estão buscando. O professor aqui pode falar melhor do que eu. Você está se formando em quê? Aonde? Engenharia da Mobilidade Urbana. Aonde? Na Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, tá. E você está com dificuldade de arrumar estágio em Itajubá? Não, aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo? Uhum. Tá. Bom, não sei. Aí, olha, lá na Poli tem um sistema de estágio. Aliás, você podia dar uma passada lá para dar uma olhada. Tem um sistema de estágio. Eu não percebi, nesse ano, nós estamos em trabalho de formatura no 5º ano, que tem um estágio obrigatório. Tá? Eu não percebi, nesse ano, aluno com problema para estágio. Mas o que as grandes empresas, que são as grandes demandadoras de estágios aqui, na cidade ou digamos, na região metropolitana de São Paulo, o que elas fazem? Elas fazem feiras, tá certo? Grandes eventos de recrutamento. Tá? Eu acho que o desse ano já foi. Tá? É importante participar desses eventos. O que acontece? Elas vêm concentradamente, tá? Fazem as suas apresentações e já fazem como eu vou dizer, já fazem uma espécie de recrutamento dos possíveis estagiários. Agora, digamos assim, entre aspas, se puder dizer que tem um mercado de trabalho de estagiário. O mercado de trabalho de estagiário e o mercado de trabalho de profissionais, eles são diferentes do ponto de vista do recrutamento. As empresas normalmente mandam o pedido de estágios para as escolas, tá? Porque tem uma lei de estágio, o estágio precisa ser aprovado pela escola. Como o estágio em engenharia é obrigatório, tá? Faz parte do currículo, a escola precisa aprovar. Tá? Então, cada escola regula. Então, as empresas mandam o pedido de estágio para as escolas. Tá? Então, talvez seja mais difícil você arrumar um estágio aqui, porque você está fora do circuito de Itajubá. Então, as demandas de estágio aqui em São Paulo vão vir para a Poli, vão vir para o Mackenzie, vão vir para a FEI, vão vir para as escolas de engenharia que tem aqui em São Paulo, certo? E você não vai ficar sabendo, por conta da regulação do estágio, tá? Essa pode ser uma das características, mas eu tendo a achar que isso é muito forte, muito, muito forte, do ponto de vista de estágio. Tá? Mas, grosso modo, as grandes empresas se comportam assim, elas fazem grandes eventos, fazem um recrutamento e depois elas vão chamando essas pessoas para estágio. Mas esse ano eu percebi, estou falando da minha percepção, né, eu oriento trabalhos de formatura lá na Poli e tal, tem estágio em startup. Tá? Coisa que eu nunca tinha visto. Então, tem uns ex-alunos, fazer a propaganda deles, porque devemos fazer propaganda de empresa de ex-alunos, mas tem várias empresas de ex-alunos. E tem uma que eles já trabalhavam em consultoria no mercado financeiro, fizeram uma empresa que chama Livap de comida congelada saudável, sem orgânicos. É uma coisa interessante, eu sou cliente deles, então eu já fiz o teste de qualidade. E eu tinha um orientando que estava num estágio aí normal, ele saiu do estágio para fazer estágio na Livap. Ele falou, eu mudei para uma startup e tal. Qual é a Livap? Então, tem até um mercado em empresas assim. Qual é o problema? As redes para você entrar nesse mercado de estágio, elas são mais locais do que as redes de emprego que são mais nacionais, por conta da regulação. Entendeu? Então, eu não sei se você estando muito longe de Itajubá, que é uma boa escola, sabe? Se você estando muito longe de Itajubá, você talvez tenha mais problema em arrumar estágio, porque os estágios vão sair por lá. Né? Que no caso da minha universidade, ela não tem uma estrutura boa
das empresas já contrataram o estagiário direto da universidade. E... Deu um branco aqui, né? Pergunta. Ela não tem isso. E eu estou buscando estágio e... Não tem. Eu preciso saber o que as empresas estão querendo, assim. Que tipo de curso vai me diferenciar? A empresa vai olhar e falar, ó, esse curso aqui é isso que a gente busca. No meu caso, que minha universidade não tem uma estrutura boa. Eu acho que para o estágio é uma boa... Elas buscam basicamente uma formação geral boa e, se tiver línguas, melhor. Tá? Algumas empresas, elas consideram coisas como iniciação científica, trabalhos voluntários, etc. Mas isso varia muito de empresa para empresa. Certo? Por exemplo, a Livap não exigiu inglês, certo? Mas algumas outras exigem. Tá? Então, acho que eu, se fosse você, arrumava um estágio. Tá? Se ele é bom ou ruim, tudo bem. Arrumava um estágio. Depois, você pensa que curso você vai fazer. Você está se formando agora, tá certo? Então, o principal curso que tem que fazer é engenharia, terminar a engenharia. Tá? Mas você tinha aqui uma outra pergunta, uma outra colocação. Mais outra, tá bom. Leonardo... Só uma coisa, Leonardo, desculpa. Para os nossos internautas, quem está seguindo em casa, se quiserem participar do debate, escrevam para iearesponde@usp.br, como a Shirley fez aqui sobre engenharia, né, sobre mercado, iearesponde@usp.br. Leonardo, professor da FE, quero inicialmente parabenizar o Leonardo Lins e o Mário pela intrigante apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta, Leonardo, é se você chegou a fazer alguma análise, aproveitando a pergunta do colega, em relação às faixas etárias dessa contratação e demissão. Porque talvez seja interessante entender a sensibilidade do mercado. Se estão demitindo mais os jovens, se estão demitindo os mais jovens ou se estão demitindo os engenheiros mais velhos. Isso pode dar uma sensibilidade importante para entender se as pessoas que estão se formando no mercado, estão formando agora em engenharia, como elas estão entrando ou se estão demorando mais tempo para entrar no mercado de trabalho. Acho que essa é uma primeira questão que eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre ela. A segunda questão... essa não é a primeira crise que o mercado de engenharia se passa. A engenharia, a profissão não passa, né? Se historicamente, quanto tempo em crise a engenharia enfrenta, quanto tempo leva para recuperar? Já que já existem vários ciclos, talvez com isso a gente consiga fazer alguma análise desse tipo. Eu já vi algumas análises nos Estados Unidos, por exemplo, 2 anos de crise econômica, alguns mercados levam de 5 ou 8 anos para se recuperar. Se a gente conseguiria produzir alguma estatística dessa, e porque com o intuito, por exemplo, de analisar se isso pode ou não ser um indício, com esse indicador, de que estamos prontos para enfrentar novamente um gap geracional. Então, aquela coisa, né? Igual eu disse, eu tentei ver isso por idade, essa taxa de demissão e tudo. Mas eu deixar claro, por causa da peculiaridade desse dado do emprego formal, ali não tinha muita diferença, porque é igual a dificuldade que ele está colocando. Se você entrou, você continua, sabe? Até a mesma tese do Bruno. Então, assim, não tinha muita diferença, assim, não tinha, assim, o efeito de jovem mandado embora mais do que os outros, assim. Não, pelo menos eu não encontrei para esse emprego formal. O que eu acredito de análise mas aí para outras coisas, né, principalmente da minha tese, para pessoas sem um emprego formal, aí sim, então, com certeza, eu considero até a entrada é difícil e a entrada é menos qualificada também no mercado, o que acho que indica também uma propensão a corte, assim. Então, nesse aqui não, no formal de CBO Engenharia não tinha tanta diferença. Agora, a outra pergunta eu acho que eu salientei mal aqui, diferente das outras crises, assim, essa a gente teve crises e depois, como você disse, né, a gente não tinha pessoas, né, não tinha engenheiros. Essa tem.
Mas a crise está aí. Então, assim, gap geracional, eu não sei. Acho que não. Mas se a gente for extrapolar do ponto de vista do aprendizado desses engenheiros que estão, aí sim a gente pode pensar que vai ter algum déficit, talvez do mesmo jeito que a gente está vendo, que a gente assumiu do geracional, que era um déficit, na verdade, de formação. Não era um déficit quantitativo. Ele era de uma falta de vivência de uma certa geração que cresceu de uma determinada carreira que levaria até uma carreira superior ali numa questão de tocar projetos. O que também tinha que era ligado com esse aspecto de ter poucas pessoas. Isso a gente não vai ter mais. Mas também o cenário de restrição das carreiras vai haver, né? Então, não sei, pensando, como pode dizer, sociologicamente, vamos dizer, se é uma crise pior desse ponto de vista, sabe? Se a gente vai ter a crise agora, por exemplo, a gente vai ter a crise, mas a gente vai ter o estoque de engenheiro sempre ali, né? Uma coisa que não tinha na outra, que era o que a gente abordava. Então, assim, eu não sei dizer se... Eu tendo a achar que o efeito é o mesmo, porque você vai ter pessoas que vão estar... Como pode dizer, você vai ter um mercado mais competitivo, eventualmente com mais pessoas você vai conseguir ter uma diversidade maior desse mercado. Mas isso eu estou extrapolando demais, assim, então tende a, talvez, por um critério mais de competição, você conseguir retirar melhores talentos dali. Mas não sei se esse problema anula o que a gente estava vendo outro, que era realmente uma falta de pessoas que tiveram a vivência. Acho que causa, de certa forma, o mesmo problema. Só para explicar o que ele falou. Leonardo e o grupo aqui, foi feita uma análise, se detectou, porque há alguns anos atrás tinha aquela coisa, falta engenheiro, falta engenheiro, falta engenheiro, falta engenheiro. Tá? Aí nós elencamos indicadores do que é falta de engenheiro. Né? A gente, por exemplo, se o salário cresce muito, é um indicador que tem restrição, o salário não crescia, nem muito nem pouco, a não ser na construção civil. E aí uma série de indicadores. Então, aparentemente, o problema não era a falta de engenheiro, assim, genericamente, mas era a falta de determinado tipo de engenheiro. Aí o Leonardo teve uma ideia, que ele foi nos censos, tá, e levantou pelos censos a formação. E ele conseguiu identificar o que foi chamado de gap geracional. Estava faltando engenheiro com características para liderar projeto, com experiência para ser gestor de grandes projetos. Esse era o problema. Não era engenheiro iniciante, etc. Então, por isso que a gente chamou de gap geracional. Isso que ele se referiu, que ele falou um pouco cifrado, tem a ver com essa análise que foi feita antes. Tem uma pergunta aqui. Só para terminar, isso agora que o Mário explicou, desculpa, foi meio interna, né, a conversa. Voltando... Pensando ali naquele gap, a gente tinha, então, de 2000 para 2010, um mercado de trabalho de engenharia extremamente jovem e poucas pessoas de acima de 50 anos no mercado. A questão agora é pensar, então, só tentando extrapolar um pouco mais, sobre, então, como vai ser esse mercado de engenharia jovem ainda muito competitivo nesse cenário de crise. Assim. Então, eu acho que o que se coloca agora é esse, assim, qual vai ser os efeitos disso nas trajetórias, no próprio aprendizado, assim, do ponto de vista da contratação, como é que está sendo, como está colocando, assim, se as empresas estão aumentando o seu critério de contratação, assim, está podendo escolher mais e como é que está fazendo, assim, então... Acho que essas são perguntas que se colocam, não tanto aquela que a gente colocou antes, daquela crise que, de fato, o que se sentia era de falta de pessoas mesmo, assim. Acho que isso a gente conseguiu argumentar até que não, agora então para frente. Como é uma crise com muitos engenheiros no mercado, isso no Brasil, de certa forma, é novidade. Complemento, meu nome é Celso, do Observatório, só completando esse raciocínio, eu queria também saber do Mário,
essa crise, você tem um ajuste da economia, tem demissões e vários setores estão sendo afetados, não só a engenharia. Mas do ponto de vista da engenharia atual no Brasil, passado esse período de gap geracional, da discussão se faltava engenheiro ou não, os desafios da indústria brasileira no momento, face aos desafios da indústria mundial, incluída aí manufatura 4.0, os dados, nós conseguimos, nessa análise da qualidade dos engenheiros, as empresas de ponta, as empresas inovadoras, elas estão retendo os talentos, retendo os engenheiros com formação multidisciplinar. Isso é possível perceber no sentido de se prepararem para uma competitividade mais intensa de mercado futuro? Porque isso é uma oportunidade também, não é só a discussão. A Embraer abriu um PDV, um plano de demissão voluntário. Não dá para saber ali os setores que vão aderir, se é qual é a qualidade das pessoas que vão aderir, mas eventualmente tem engenheiros ou terão engenheiros nessa lista. Pode ser só um ajuste econômico, mas há um esforço da indústria que está buscando a exportação, tentando tirar vantagem de uma taxa de câmbio para exportar serviço, para exportar ou até produtos. Nesse momento, isso dá para detectar no estudo? Não. Os dados são agregados, então não dá para saber isso. Tá? Apesar da pergunta ser interessante, por exemplo, não dá para cortar, por esses dados públicos, tá? Empresas com determinado perfil. Tá? Não dá para cortar agora. Empresas com determinado perfil e como é que elas estão indo no mercado de trabalho. Para isso a gente precisaria rodar microdado no IBGE e aí precisa ter todos os dados e os dados têm um atraso de 2 anos. Então, digamos assim, não dá. Mas daqui a alguns anos daria para fazer esse tipo de análise se a gente conseguir um bom indicador, acho que até dá para fazer, do que são essas empresas que você está colocando, essas que estão inovando, etc. Tá? Aí teria que cruzar Pintec, é uma coisa bem mais complicada. Uma das questões aqui que o Leonardo fez, o CAGED é um indicador muito nervoso e às vezes é ruim, porque ele pode estar de um jeito um mês, mudar do outro, então você não consegue ver muito. Aí o CAGED mais ou menos é consolidado na raiz anual, e a raiz anual é mais, digamos, mais limpa. Tá? Mas aí você vai ter que esperar, vai ser só no começo do outro ano que você vai saber, ter alguma ideia do comportamento de meados do outro ano, do comportamento desse ano. Agora, Celso, eu posso te falar minha impressão. Tá? Nós temos um projeto lá na Poli, que o Leonardo Gomes faz parte, tá? que a gente acompanha ao longo do tempo, longitudinalmente, algumas poucas empresas que estão com estratégia de inovação radical, não é qualquer inovação. Inovação radical, são muito poucas no Brasil. E nas idas que a gente vai periodicamente, não vai toda semana, mas periodicamente a gente vai ver como é que está a estrutura, como é que estão os projetos, gestão de portfólio, os temas que nos interessam. Tá? O que eu percebi em uma ou outra empresa, essas empresas, algumas delas, reduziram hierarquicamente o P&D. Tá? Por exemplo, o P&D estava ligado ao presidente, não está mais. Tá? Não todas fizeram isso, mas algumas fizeram isso e teve demissão. Teve demissão geral e teve demissão no desenvolvimento de produto e no P&D. Tá? É esperado, tá certo, que numa época de crise tenha demissão. Tá? Nós temos relação, por esse projeto, a gente tem relação com uma escola de engenharia americana, onde, na nossa visão, tem o maior grupo de pesquisa que discute gestão de inovação radical nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Tá? Um mês atrás, em maio, eu estive lá, tá? E conversei, porque a gente foi para lá para um outro projeto, mas enfim, e conversei um pouco com eles. Eles falaram, olha, aqui também, quando tem crise, corta P&D, não tem muito mistério. As estratégias de inovação tendem a recuar, tá? E é muito difícil saber sobre competência, Celso. É muito difícil você
você fazer essa coisa. Em pelo menos uma das empresas, eles fizeram cortes, mas eu não percebi muito perda de competência, porque eles fizeram um certo enxugamento gerencial de P&D. Tá? Mas a área do pessoal que desenvolve mesmo, etc., para o que eles consideram estratégico, foi mantido. Mas não dá para fazer uma análise geral disso. Agora, não tem muita dúvida, em crise, vão demitir também a parte de P&D, etc., etc. Tá? Mas você também perde competência em produção, né? Você demite gente em produção, você perde competência em produção. Não tem muito escapatório. Só mais uma pergunta, quero agradecer a resposta. Leonardo, você mostrou um gráfico que a taxa de titulação caiu no ensino público. Eu estava pensando se isso tem a ver, possivelmente uma hipótese de explicação é a queda do orçamento, da disponibilidade de recursos para o ensino público como um todo, principalmente o federal, né? É possível a gente saber historicamente esse dado em outros momentos em que houve uma restrição ao acesso ao recurso no ensino federal e a taxa de titulação? Porque isso pode ter mostrado uma recuperação histórica, porque é uma recuperação do sistema federal de ensino, principalmente no governo Lula I e Lula II, e se isso reflete uma queda agora, diante da crise econômica que aconteceu recentemente, ou se é apenas, nesse raciocínio, é apenas chegando numa taxa histórica, como sempre foi, né? Não, dá para recuar mais essa taxa. Ali começa em 2000, se eu não me engano. Agora, eu não sei tanto se é uma questão do investimento em si, porque, por exemplo, essa taxa era alta quando o ensino superior não era tão heterogêneo, né? Então, assim, pensando no público, então talvez a questão é muito mais da sua heterogeneidade, né, do acesso talvez se expandindo mais as pessoas e, de fato, muda a composição da universidade. Se você tem todo mundo igual, vindo de trajetórias certinhas ali na escola privada, ensino público, as pessoas não têm, ainda mais engenharia, que sempre foi o curso mais, vamos dizer ali, elitizado do ponto de vista das rendas, assim, que a gente tem não tem tanto dado sobre isso, mas de ficar sabendo, né? Assim, tem de composições por universidades. Eu sei você sabe da que eu vim daqui, assim, a gente tem essa impressão. Agora, talvez eu não quero. Eventualmente o que eu estou querendo dizer é que você aumentou mais o número de pessoas, e com isso você trouxe pessoas mais diferentes, assim, do ponto de vista socioeconômico e tudo isso, com certeza vai causar diferenças nas taxas, assim, e o que a gente pode ver, talvez a própria mobilidade das pessoas, quando elas saem, vão para outras faculdades, e aí com crise talvez tenha que voltar, então políticas de permanência e tudo mais talvez são interessantes desse ponto de vista. Tanto que é interessante mostrar, porque no ensino privado as taxas crescem, né? Assim, elas são ainda... Não quer dizer... Eu não tenho aqui o dado sobre se todo mundo tem ProUni que está fazendo o ensino superior privado. Mas eu acho que... Eu não sei, supostamente as pessoas que estão fazendo ensino superior privado têm até talvez mais capacidade de se manter porque trabalham, por exemplo, vamos dizer assim, mas assim, ao mesmo tempo é uma dificuldade maior porque é um curso noturno. Mas o que eu acho que é interessante é que essa convergência não sei se é tipo o sucesso de um modelo e o outro que está com alguns problemas. Eu acho que deve ser eventualmente de problemas mais do ponto de vista de ordem de decisões familiares e individuais também, assim. Não sei se é tão efeito da queda de investimento, porque aqui ainda a gente não tem esse efeito aqui, que é até 2014 os últimos dados. Agora, posso estar aqui cometendo um erro de avaliação, mas eu creio que, claro que política de permanência e de expansão do ensino são interessantes e tem que ter
Mas acho que não é esse o problema aqui, talvez é outro. Assim. Pode ser também que as pessoas estão mudando a engenharia porque não estão vendo, sei lá, querendo mudar de curso. São várias ordens aqui, mas eu acho que talvez o maior é essa. Talvez as pessoas largando, estudando outras coisas, passando, realocando a sua decisão de estudo, que eu acho que é o que mais acontece nesses dados. Assim. As pessoas não largam o ensino, elas vão para outra área para ter o diploma e tudo. Posso pegar Eu acho que não é um problema de financiamento. O problema de financiamento é grave, mas não por esse ponto, porque a pessoa já está dentro. Ele já estando dentro, ele vai, se ele quiser, ele termina. Tá? Eu acho que tem mais a ver com percepção do mercado de trabalho e coisas do gênero do que eventual para uma escola ou para outra, ou no atacado, problema de financiamento. Ele já está dentro, tá certo? Então, acho que isso não é um problema, mais problema de financiamento que está tendo a USP, tá certo? E as pessoas vão sair. Então, acho que esse não é o ponto. Eu queria fazer uma pergunta que rigorosamente não é minha, mas ontem eu estava no Conselho de Orientação do IPT, o Carlos Américo Pacheco também está, a gente ficou conversando. Ele falou, recebi o convite e tal. Ficamos conversando um pouco, tá? E ele fez uma pergunta que é mais, assim, factual, né? Que ele falou, olha, eu acho que essa questão aí de... Carlos Américo Pacheco foi reitor do ITA, ele foi secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, quando existia o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele, tem uma longa trajetória, apesar de engenharia e inovação, etc. Hoje ele está na FAPESP. E que o problema não é tanto a quantidade de engenheiros, a escassez, mas seria a qualidade. Né? Aí ele perguntou sobre curso, alguém teria falado para ele que tem um problema com curso à distância e muito curso de engenharia noturno. Tá? E eu pedi para o Leonardo levantar esses dados, quantos cursos, ou não sei que exatamente, mas que indicador você tem sobre curso noturno e sobre curso à distância, se isso é efetivamente significativo ou não. Então, para 2014, eu levantei 0,9% dos cursos de engenharia eram à distância. Dos cursos, dos cursos todos, dos cursos. Então, o número são 33 cursos na base de dados do INEP. E o resto todos são presenciais. Todos os cursos? São 99%. Não entendi, Glauco, desculpa. Tem 33 cursos de engenharia. Tá. O total de cursos é 3.502. 33 são distantes. 3.502 é o total de cursos de engenharia no país e 33 são à distância. Você não tem em termos de número de aluno, tem? Não olhei ele, não olhei. Mas posso... Só seguindo aí aqui do funcionamento noturno, aí eventualmente ele tem também, ele funciona noturno e diurno, assim, não é exclusivo. Aí que funciona noturno no ensino público são 16% dos cursos e no privado são 93% dos cursos. 93% das escolas de engenharia privadas têm curso das escolas. Funcionam no turno noturno. Não foi o que ele falou. Não, então vamos entender. Repete aí. A pergunta que a gente pega isso pelo Censo da Educação Superior é se informa se o curso funciona no turno noturno. A gente vai olhar aí, dividindo isso entre público e privado. No ensino público, 83% dos cursos não funcionam no turno noturno. Dos cursos, não das escolas. Dos cursos, não das escolas. E 16% aqui, 83,9%, 16,1%. Do privado, 93% dos cursos funcionam no turno noturno. Então 93% de cursos privados têm à noite. Sim. É bastante. Aparentemente, ele não está aqui, mas enfim, aparentemente o raciocínio do Pacheco estava ligado a uma possível diferença de qualidade por ser curso noturno. Tá? Não sei se isso existe ou não, a gente não tem indicadores para isso, mas talvez. Como eu disse, no
olhando o ENAD, a gente não vê tanta diferença, fazendo a suposição. Esses cursos privados lá, a maioria noturno, quem fez foi bem. Mas, como eu disse, o ENAD a questão do desempenho é o que a gente tem assim como comparação de média de notas, né? Então, isso que foi fazer com esse diploma depois, eu não tenho como saber. O ENAD tem uma série de problemas, começa que ele não é obrigatório, então tem várias escolas públicas que boicotavam, etc, etc. Mas isso, ao longo do tempo, vai... Mas, com certeza, as diferenças de qualidade registradas por vários indicadores que, na verdade, sugerem essas diferenças, deve acompanhar as diferenças de qualidade entre o ensino privado e o ensino público. Não deve ser muito distinto, entende? O fato de ser noturno, diurno, pode aprofundar 2%, 3%, mas está dentro de uma média, entende? Sim, isso é esperado, mas o fato é que não tem nenhuma medida disso. É verdade. Digamos, é uma boa... Poderia ter com os cursos públicos noturnos, né? Que são poucos. O único que eu conheço é o da Unicamp Elétrica, que vai bem. Tá? Pelo menos o último indicador que eu vi ia bem. Porque a Poli estava querendo abrir um curso noturno em elétrica, então, comparado com a Unicamp, essas coisas, a Unicamp ia bem. Enfim. Senhores, eu acho que nós estamos adiantados. Tem uma série de... Essa conversa sobre engenharia vai continuar em outra oportunidade. Tá? E para ter uma ideia melhor da crise, a gente precisa... esperar os dados saírem, não é? Então é difícil falar da crise no meio dela. Mas em todo caso a ideia era ter alguma aproximação mais nervosa aqui sobre isso. Quem quiser ter acesso aos dados, entre no site do Observatório Engenharia Dado. Alguém... É uma pergunta, certo? Desculpa, eu vou ler aqui. Não sei quem enviou, mas enfim. A Ana Valéria Carneiro Dias, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, assim como você e nós, certo? Tá lá. Bom dia, parabéns. Sobre essa questão que o aluno de Itajubá, que você colocou, qual é o seu nome? Desculpa, esqueci. Que o Estevão colocou. Então, ela fala do UFMG. Aqui na UFMG, o que temos visto nos últimos meses, assim como ocorreu em 2008, é um certo terrorismo, entre aspas, por falta de palavra melhor, usando a justificativa da crise de forma completamente genérica. Como consequência, as empresas maiores estão colocando cada vez mais exigências para os alunos, não são poucas as empresas que exigem iniciação científicas, língua já é básico. Ter participado de empresa júnior é um diferencial muito importante. Ana Valéria é coordenadora do curso de Engenharia de Produção lá do UFMG. Ter participado de empresa júnior é um diferencial muito importante. Acabamos de fazer um grupo foco com a empresa júnior aqui e emergiu fortemente essa questão. As empresas exigem cada vez mais experiência dos alunos com consequências para o ensino. 2. As empresas estão exigindo horas de estágio cada vez maiores, amparadas pela própria lei do estágio. No caso da UFMG, que é curso diurno para a maioria das engenharias, a ameaça é sempre contratar o aluno do curso privado em detrimento do aluno do UFMG. No fim das contas, se insistirmos, as empresas acabam cedendo, mas à custa de imensa pressão psicológica sobre os alunos. Na UFMG, temos uma resolução na engenharia que só permite o estágio a partir do 4º período, sendo o estágio de 6 horas só permitido a partir do 9º período. Bom, tá, continuando, desculpa. É muito importante esses resultados de vocês, mostrando que a crise ainda não justifica esse discurso das empresas. Desculpa, eu vou ler melhor. Mostrando que a crise ainda, ponto de interrogação, não justifica esse discurso das empresas. Então, acho que o raciocínio dela, ela está falando, as empresas estão aproveitando isso aí para tirar vantagem. Por outro lado, aqui no UFMG, temos muitos mesmos alunos de engenharia de produção estagiando em startups ou em organizações ligadas a startup, além de um contingente também não desprezível de alunos que empreendem. Isso também tem na Poli, acho que é o fenômeno mais interessante que está acontecendo na Poli. Eu não sei em outros lugares, mas eu tenho menção que em outros lugares também, alunos criando empresas e algumas empresas muito, muito interessantes
Por exemplo, tem uma empresa, outra propaganda de empresa de alunos, vocês vão aí no CETEC, procuram uma empresa chamada DevDev, que é uma empresa sobre a internet das coisas, muito interessante, que está indo bem, etc. Tem um monte. Tem a Lean Startup para fazer pesquisa de mercado quase que instantaneamente, assim vai. Tá? Bom, isso também acontece aqui, Ana. Vocês têm algum projeto para verificar esse início de carreira do engenheiro? Ou seja, verificar perfis de estágio nas engenharias, até para ver como isso impacta na carreira futura. Tá? PS, indústria 4.0 e manufatura avançada ainda não chegaram aqui nas alterosas. Bom, isso aí é com os meus áreos mineiros. O Leonardo, como vocês viram, ele é mineiro. Tá? Ele não teve a oportunidade de assistir o jogo lá no domingo passado, lá na Vila Belmiro, para ver o que é o templo do futebol, mas enfim, outros mineiros daqui foram lá para aprender um pouco sobre futebol. O Vinícius foi no outro jogo do time azul, mas enfim. Ana, nós não temos projeto de acompanhar essa coisa sistemática de acompanhar os formandos. Tá? Tem um projeto geral da Poli, para pelo menos identificar os formandos, identificar as empresas formadas, as empresas criadas por politécnicos. Tem um monte, por exemplo, 99, aquela de Buscapé, tem um monte de empresas conhecidas aí, formadas por politécnicos, tá? Mas não existe um projeto formal nem da produção, até onde eu saiba, de outros departamentos da Poli para seguir, ver o que acontece com o formato. Por outro lado, pelo trabalho de formatura dá para ter uma ideia. Tá? Como eu não coordeno mais o trabalho de formatura, eu não sei dizer exatamente onde os alunos estão fazendo estágios. Eu dei aula no primeiro semestre para o 9º semestre, ou seja, o 5º ano, primeiro semestre do 5º ano, e eu perguntei estágio, onde está fazendo e tal, e aparentemente a distribuição era aquela mais ou menos tradicional aqui nos últimos anos. 1/3 consultoria, 1/3 atividades de serviços genéricas e 1/3 indústria, sendo que dentro da indústria, uma parte trabalha com, digamos, serviços de indústria, TI, finanças, etc. Não indústria, transformação física propriamente dita. Bom, acho que era isso, senhores. Para ter acesso a esses dados, aos relatórios, etc., acessem o site do Observatório, oic.nap.usp.br, e lá tem a biblioteca, aí vocês entram no Engenharia Data, lá tem uma biblioteca, você tem acesso aos dados brutos, tá, todas as séries, vocês podem fazer suas próprias análises, tem documento da National Science Foundation sobre engenharia, eles publicam análises bianuais, se não me engano, sobre engenharia, tem documentos sobre engenharia na Alemanha, tem um monte de coisas, vocês estão vendo o site aí no vídeo. Né? E aproveito para convidar a todos para o próximo seminário, que vai ser sobre mobilidade urbana. E a gente vai contar com Orlando Strambi, que é professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Poli. E o Orlando, ele talvez seja um dos principais pesquisadores há muitos anos, assim, com várias conexões internacionais. Ele participa desse debate de mobilidade há décadas, né? Ele conhece quase todas as boas experiências mundiais, tem algumas aqui no Brasil também. Então, nós estamos há uns 2, 3 anos caçando Orlando para ele fazer uma apresentação, e vai estar prevista para ser no dia 23 de setembro, uma sexta-feira, das 10 às 12 horas, ok? Aqui no Observatório, que vocês podem acompanhar tanto presencialmente aqui, quanto pela internet, ou depois acessando o vídeo. Por falar nisso, quem capta as imagens, tá? Hoje foi o Jorge, mas também tem o Sérgio que o ajuda. Tá? Eles captam as imagens, eles editam, tá? E aí saem e sobem o vídeo no site para vocês poderem dizer. A Sandra cuida da comunicação, a Fernanda também.
A Raimunda é a nossa copeira. O pessoal que veio aqui tem água, tem cafezinho. Vocês podem vir presencialmente, que tem um café de graça aqui, tem uma aguinha também. A Leonora é a nossa fotógrafa e o Mauro Beleza, o jornalista. Essa é a equipe do IEA, que se soma à equipe do Observatório, que é basicamente a Tatiane, que articula toda a nossa programação e uma série de outras coisas do Observatório também. E no resto são os pesquisadores que se articulam aqui ao redor do Observatório. Obrigado. Bom, para quem está ouvindo agora, bom almoço, bom jogo do futebol feminino em busca uma tal medalha de bronze. Se não ganhar também, tanto faz, esse time já deu as glórias e o reconhecimento merecido, ok? Até logo.